Senhor Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. E Ele é essa luz, a luz que este mundo ao qual vivemos não conhece. Pois se conhecesse, voltava para Deus. Mas Jesus é a luz. Jesus é a luz que raia em meio às trevas. Ou seja, Jesus é a luz que dissipa toda a treva. Jesus é a luz que ilumina, que liberta o homem do meio do pecado. Porque o homem, sem o conhecimento de Deus, é escravo do pecado. Mas Jesus, essa luz, que veio para iluminar, veio para libertar o homem da prisão do pecado. Porque o homem, enquanto ele não conhece a Deus, através de Jesus Cristo, ele é escravo do pecado. E o pecado gera morte, morte espiritual. Sem Jesus, o homem não tem como se achegar em perfeita harmonia, em perfeito relacionamento verdadeiro diante de Deus. É por isso que Deus, mediante a sua graça, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar das garras do diabo. Porque o diabo, ele é o Deus desse século. Ele domina o mundo. Precisamos ser salvos. Precisamos ser libertos das prisões do pecado. Pois o pecado gera morte, morte espiritual. Mas Jesus é essa luz que veio ao mundo para nos dar a verdadeira direção, para se achegar a Deus. Nele temos essa oportunidade de, através de Jesus, todo homem que nele crê, pela fé, ser salvo, ser regenerado, passar a ser redimido perante Deus por meio dessa graça. Essa graça que no final ela não foi de graça. Deus, Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer numa cruz. Isso que não foi em vão. Sabemos que nós temos livre-arbítrio perante as nossas escolhas. E o homem, ele faz as suas escolhas
sem se atentar para as verdades de Deus. O homem, ele escolhe caminhar segundo o seu entendimento, caminhar com Deus de todas as maneiras. Quando olhamos para o Evangelho, vemos Deus à procura dos pecadores perdidos através do seu Filho Jesus. Mas o homem tem virado as costas para Deus. Essa geração não foge das demais gerações ao buscar a Deus. Eles buscam Deus de muitas formas. Buscam Deus através da matéria terrena. Buscam Deus de ouvir falar apenas. Eles buscam deuses através das mãos que o homem fazem, através das suas idolatrias e imagens de esculturas, tudo para buscar a Deus, sem se atentar para as verdades de Deus, ao qual Deus se revela em seu Filho Jesus Cristo e a sua palavra. Nessa caminhada, na busca de Deus, vemos muitas contradições trazidas pelas religiões, trazida pelo diabo, que é o pai da mentira, trazidas pelos homens que dizem ministros de Deus. Eles vêm até as pessoas por meio da internet, por meio da mídia, pela televisão, rádio, pelas revistas, jornais. Eles chegam até as pessoas no corpo a corpo, nas ruas, dentro de quatro paredes. Eles vêm através das pessoas dizendo ser ministros segundo Deus. Mas quando vamos analisar essas mensagens, essas doutrinas, nos deparamos, à luz da Bíblia, com apenas falácias, com engano religioso, com as heresias, com as doutrinas de demônios, tudo negando ao Senhor Jesus. Eles não pregam a verdade como deveriam pregar, mas caímos em contradições, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele atesta toda a verdade de Deus. E esses que dizem ministros, eles vão levando a multidão, levando as pessoas sem examinar as Escrituras. Muitos querem ficar enganados por ter tal dedicação pelo homem. Eles enganam as pessoas. Muitos até ficam contra o verdadeiro homem que prega a palavra de Deus, sem cortes, sem maquiagem, sem filtro. Eles ficam contra. Mas quando vamos olhar para as Escrituras de Deus, vemos que sempre será assim. Quando alguém pregar toda a verdade,
até aqueles que dizem cristãos, segundo as suas falácias, ficarão contra. Pois eles não estão apegados à sã doutrina do Senhor. Eles não estão apegados ao Espírito Santo. Eles estão apegados a homens, a denominações, a placas religiosas, a doutrina de demônios. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E nada podemos contra a verdade. Assim como diz o apóstolo Paulo, senão pela verdade. Ao momento que você prega a verdade, você tem compromisso com Jesus Cristo, você tem compromisso com a sua palavra, você tem compromisso com Deus. Pois o Espírito Santo, ele habita não em sujeira, ele habita onde há verdade. Ele não habita naqueles que têm meia verdade, já decidiram dentro de si formar aquele ídolo. Ídolo das religiões, ídolo de homens, ídolos de uma denominação, mas não servos de Deus, não libertos para adorar a Deus em espírito e em verdade. O homem, ele tem buscado por muitos caminhos, na procura dessa corrida, dessa vida terrena, para se achegar a Deus. Ele busca Deus através de uma religião, mas Deus não se revela através de uma religião. Pois Deus enviou Jesus Cristo, não foi para formar uma religião, para que o homem se glorie. A mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a Bíblia verdadeira, a Bíblia que não omite perante as outras Bíblias que as religiões fazem, omitindo textos, versículos. Espírito Santo, ele não é da religião evangélica, ele não é da religião espírita, ele não é da religião católica. O Espírito Santo da verdade é do próprio Deus. Louvado seja Deus. Nessa corrida, o homem, ele tem se distanciado de Deus. O homem tem se distanciado da verdade, à procura do Senhor através de muitas coisas terrenas. O homem, ele tem buscado através dos falsos profetas, que ele vem até vós
oferecendo mil coisas. O homem tem buscado, através das coisas, dessa corrida material, o homem tem buscado a Deus, só que um outro Deus, que já faz parte de Deus. Porque não existe outro Deus. Só existe um Deus único. Deus que criou os céus e a terra. Pois é um outro Deus, um Deus de riqueza, que muitos estão procurando. Muitos procuram Deus através do ocultismo religioso. Mas Deus, Ele se revela. Jesus é luz. O próprio Deus é luz. A própria sua palavra é luz. Mas muitos insistem em buscar através das religiões no ocultismo. Muitos vão em busca dos homens. Muitos vão em busca através das falácias desses que dizem ministros da palavra. Vão através do espiritismo. Vão através da incorporação de espíritos malignos. Quando vamos olhar para a Bíblia, vemos que tudo isso é maldição. A invocação dos mortos, a necromancia, o homem, ele tem buscado de muitas formas, tudo através das religiões. Eles têm se voltado ao ocultismo, ao espiritismo. Eles têm voltado ao homem através do ferreiro, através do carpinteiro, perante a Bíblia, ao qual, na antiguidade, quando o homem perdeu o relacionamento com Deus no jardim do Éden, o homem tem se voltado, dizendo a Deus, das formas de cultuar a Deus de todas as maneiras. O homem, ele pega um pedaço de madeira, ele vai até o carpinteiro faz uma imagem, a semelhança do homem, dos animais, a semelhança de alguém que foi notável e humano. Era assim na antiguidade. E nos últimos dias, nos tempos finais ao qual estamos vivendo, não é diferente. O homem, ele se volta para o homem, ele crê
através da mão do homem. O homem, nos dias de hoje, ele faz imagens de escultura, de gesso, de madeira, tudo para a sua própria perdição. O homem faz ídolos, ele faz deuses através das mãos daquele que fabrica, ele faz as imagens. E quando vamos olhar para a verdade de Deus, Deus abomina. É abominação diante de Deus. Todo aquele que faz a imagem e aqueles que adoram, veneram, aqueles que fazem dessas imagens um ídolo, e a eles presta culto, se ajoelha diante deles, Deus abomina. Quando vamos olhar para as verdades de Deus, vemos o próprio Deus, e muitas exortações, repreensões diante da palavra de Deus, ao qual o próprio Deus, ele pede ao seu povo de Israel. Podemos ver lá no livro, é preciso analisar as Escrituras. Porque são as Escrituras que testificam, que dão testemunho. São as próprias Escrituras. Testificam do Senhor Jesus, e da sua palavra. Vivemos o tempo ao qual não é diferente dos dias em que Jesus viveu nessa terra. Que ele próprio disse que era para o homem examinar as Escrituras, pois muitos viriam no seu nome e enganariam a muitos. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o próprio Deus diz ao seu povo, Israel: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que quero fidelidade. E hoje podemos ver
Muitos ainda adorando segundo suas palavras, dizendo, adorando a Deus. Mas vemos aqui na palavra que acabei de ler, que Deus abomina toda imagem de escultura feita em cima nos céus, abaixo da terra, no mar. Todas as imagens, seja elas da criação de Deus, seja ela de homens, seja ela do próprio Deus, Deus abomina. Porque Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Deus não se revela através de uma imagem que o homem possa fazer. Mas quando vamos olhar para as verdades de Deus, vemos que tudo isso é engano religioso. Pois por detrás dessas imagens há um espírito do erro, há um espírito enganador, ao qual ele leva as pessoas a adorarem o próprio diabo. Mas Deus é o Deus da verdade. Esse é o Deus da verdade, não da mentira. O homem, ele tem se alienado de Deus. O homem tem se voltado às religiões que professam Deus. O homem tem procurado encontrar Deus dentro das religiões, mas Deus não está nas religiões. Deus, ele não habita por meio das religiões. É necessário examinar as Escrituras, não examinar a vida do homem, se é uma boa pessoa, se ele professa Deus, aquele é uma boa pessoa, aquela é uma boa pessoa. Mas quando vamos examinar as Escrituras, temos que provar pelo Espírito de Deus. Se não está na verdade, não anda com Deus. É da mentira. Vemos tanta busca por Deus a todo tempo. Deus está, através de Jesus, querendo uma reconciliação com o homem. Deus está em busca daqueles que querem ser salvos através de Jesus. Mas o homem, ele tem se voltado para tantas coisas nessa terra. O homem tem se voltado a um evangelho fácil, dizendo adorar a Deus. O homem tem dado crédito mais ao homem do que a Jesus Cristo e a sua palavra. Eu digo mais ao homem porque
toda mensagem que é pregada, temos que fazer em relação à palavra de Deus, como faziam os bereanos de Belém. Todo discurso que era pregado era analisado, se estava certo, se estava errado, se era de Deus ou se era do diabo. Temos que examinar as Escrituras, porque ficamos enganados quando damos crédito às mensagens que não professam Deus como se deve. Ficamos enganados quando damos crédito nas mensagens que não reconhecem Jesus. Ficamos enganados quando damos crédito nas palavras ao qual não está na Bíblia. Ficamos enganados com aqueles que se dizem pregar a verdade. Não olhamos à luz da Bíblia se está certo ou se está errado. Mas o apóstolo Paulo, ele nos fala para provar o Espírito. Eu digo a vós, nesse momento, aqueles que se dizem crentes, cristãos em Cristo, temos que provar o Espírito. Se é o Espírito Santo da verdade que está nesses líderes religiosos, nesses pastores, nesses ministros que dizem servir a Deus. O Espírito Santo não é espírito do erro. O Espírito Santo não é espírito que oculta textos bíblicos. O Espírito Santo não é o mesmo Espírito que está no pecado. O Espírito Santo não é o mesmo Espírito que não condiz com a verdade. O Espírito Santo é o qual ele testifica de Jesus Cristo, a sua palavra, de toda a verdade. Pois muitos têm feito como aqueles que estão alienados de Deus. Eu digo a vós que muitos têm sido seguidores de homens, seguidores de placas, denominações religiosas, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Pregam um evangelho fácil, um evangelho que não exige renúncia, um evangelho de riqueza. Mas tudo isso terá um preço a ser pago, tanto para aqueles que dizem pregar a verdade por meio das religiões, quanto para aqueles que seguem o homem, seguem placas,
segue galpões, segue religião, pois esses homens estão na mentira, esses homens estão na perdição, ao qual o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro exorta para aqueles que dizem ser cristãos, ficar na verdade, não na mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, muitos estarão perdidos naquele dia, se não mudarem as suas direções. Mas o homem, ele tem buscado a Deus de muitas formas. O homem, ele tem buscado a Deus do seu jeito, do seu entendimento natural e terreno. Mas Deus, ele se revela nessa terra. Deus se revela em toda a sua criação, no ar, nos animais, em tudo que Deus fez. Deus, ele se revela. Deus, ele tem se revelado principalmente na pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. Se quisermos saber o que Deus pensa acerca de nosso respeito, o que Deus requer do homem pecador perdido, basta o homem ele se voltar para Deus através de Jesus. Mas o homem, ele não procura conhecer a Deus através de Jesus, porque Jesus, ele revela o Pai. Jesus é o próprio Deus revelado na sua pessoa. Se quisermos conhecer a Deus, temos que se voltar a Jesus Cristo. E nessa busca de alienação de Deus, Jesus Cristo, ele se tem por mediador entre Deus, o Pai, e a humanidade. Jesus Cristo, ele é mediador. Não existe mediadora. Jesus Cristo é mediador único. Para nós irmos até Deus, ter o verdadeiro relacionamento com Deus, é através de Jesus. E é pela fé. O homem, ele precisa se arrepender, ele chegar no seu estado natural e terreno, que ele precisa ter os seus pecados perdoados, para que ele possa, perante a graça de Deus, ser perdoado, ele ser redimido, ele ser justificado diante de Deus. Da sua condição
natural. Jesus, Ele é o único que pode justificar o homem. Quem justifica o homem diante de Deus não é uma religião, não é religião evangélica, espírita, umbandista, católica, não é a religião que justifica o homem. Jesus, Ele não ensina nós a seguirmos uma religião, uma doutrina de religião. Não. Jesus, Ele não nos ensina a seguir uma denominação, a uma placa religiosa. Pois o próprio Deus, que Deus requer do pecador perdido, primeiramente, é a fé. A fé em seu Filho. A fé em seu Filho, Jesus Cristo, é a condição que Deus Ele requer do homem para ser salvo. Uma fé obediente, não apenas de palavras, uma fé salvífica no dia a dia. Só através de Jesus o homem pode ser justificado. Ninguém mais pode justificar o homem. Nenhum comedor de arroz e feijão pode justificar o homem perante Deus. Dar o homem como justo, dar o homem como perdoado os seus pecados. Ninguém, além de Jesus Cristo, pode perdoar pecados e justificá-lo perante Deus. O homem, ele se encontra alienado de Deus. O homem, ele foge do caminho da verdade, ele foge dessa luz, que é Jesus Cristo, não a religião. O homem tem fugido de Deus. Ele tem procurado viver uma vida dissoluta. Muitos têm procurado viver de qualquer jeito. Muitos têm procurado viver da concupiscência da carne, dos desejos pecaminosos. O homem tem se voltado às fábulas, tem procurado de alguma maneira preencher o vazio que se encontra dentro da sua alma. Vazio esse que é somente Jesus Cristo que pode preencher o vazio da alma. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém irá até Deus a não ser por Jesus Cristo. Ninguém será justificado diante de Deus
se não for por Jesus Cristo. Os ídolos não podem justificá-los. Os homens não podem justificar ninguém. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria. Ninguém. Não é uma religião, não é Chico Xavier, Allan Kardec. Não é nenhum líder religioso que pode justificar o homem dos seus pecados. Pois, ainda que o homem aqui na terra pode ser reconhecido perante as pessoas, ainda que o homem tenha sido vivido uma glória terrena através das religiões, de nada vai valer aquele que crê e continua crendo nesses homens, pois a religião não salva ninguém, muito menos homens, perdoa pecados. Ao final de uma vida, que vai valer é a fé em Jesus Cristo, é o homem ser redimido por Deus através da sua graça, mediante Jesus Cristo, ser justificado dos seus pecados, colocado em perfeita união e relacionamento com Deus. É o que vai valer naquele dia. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Religião não perdoa pecados, religião nenhuma. Eu vos prego, não é uma religião, não é uma placa, não é uma denominação, não representa uma religião, seja qual for, seja evangélica, seja espírita, seja católica, seja bandista. Eu não represento essas placas, essas coisas que o homem, dirigido por Satanás, eles fazem, promovem uma religião para enganar as pessoas. Mas eu testifico, eu vos falo daquele que morreu numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus como mediador único. É desse que eu testifico. Eu testifico daquele que tem a oportunidade, implantou no coração de todo homem, no entendimento, uma medida de graça para o homem discernir o que é certo e o que é errado, para o homem discernir entre o bem e o mal, que existe um Deus acima de tudo e de todos, que existe um único Deus, e é Jesus Cristo, seu Filho, ao qual, nessa oportunidade que Deus dá, Deus provê uma porta de salvação, e essa porta é Jesus Cristo, que todo homem que se achega a Jesus Cristo pela fé e entra por ela, será salvo, será livre
da cadeia do pecado e da futura condenação eterna, que virá sobre os filhos da desobediência. Louvado seja Deus. Deus existe. Deus existe. Só que o Deus, Ele é um Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. Deus não se revela de qualquer maneira, de qualquer jeito. Para isso temos um manual. A verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É Ele que dá a direção. Mas basta ao homem crer, se arrepender de seus pecados, para que tenha os seus pecados apagados diante de Deus, e fiques livres. Livre da prisão do pecado, livre do governo do mal. Que necessitamos da graça de Deus, que precisamos ter nossos pecados perdoados por Jesus Cristo. Aí então, o homem, ele se aquebranta e se volta para Deus, através da fé em Jesus Cristo. Mas eu digo a vós, que nessa volta para Jesus Cristo, não apenas de palavras, de falácias, de ser um admirador da palavra, nada disso me faz e faz a vós ter comunhão com Deus. Eu digo a vossa comunhão em espírito e em verdade com Jesus Cristo. Porque precisamos da fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus, é preciso a pessoa ter um novo nascimento, ter uma regeneração, ela abandonar o estado de pecado que lhe aprisionava e se voltar para Deus. O homem com seus esforços naturais e terrenos, o homem nunca consegue, pelos seus próprios esforços, ser uma nova pessoa, ter um novo nascimento.
ser regenerado por Deus e pelo Espírito Santo. É preciso se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma, em espírito e em verdade. Porque Deus está à procura de adoradores. Adoradores, não de homens. Porque o que vemos nos últimos dias é uma falsa adoração. Uma adoração que adora homens, que tem homens no centro das atenções, do centro desse evangelho falso, que é pregado nas redes sociais e dentro dos templos. Um Jesus fácil, um Jesus que não tem arrependimento, um Jesus que não tem santidade, um Jesus que não há o inferno, um Jesus que não tem arrependimento de pecados, um evangelho que não tem nada a ver com Jesus, nem com sua palavra. Porque aqueles que dizem servir a Deus estão na verdade. Esses terão o Espírito Santo. Mas se adorarem o Pai em espírito e em verdade, se adorarem a Jesus Cristo e a sua palavra em espírito e em verdade. Muitos adoram partes do evangelho. Porque vivemos um tempo que muitos líderes, muitos pastores, muitos que dizem ministros do evangelho, têm pregado meia verdade. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se esses homens omitem textos, esses homens omitem partes da Bíblia, pregando mentiras, pregando heresias, uma falsa doutrina, não tem o Espírito da verdade. Neles habita o Espírito do erro, o Espírito da confusão, pois pregam doutrina de demônios. Jesus Cristo, Ele alertou, Jesus Cristo exortou, seus discípulos também, por muitas vezes, alertou quanto ao engano religioso, que muitos viriam no nome dele, enganariam as pessoas, enganariam a muitos. Naquele tempo ao qual Jesus disse isso, já existia. E no final dos dias ao qual estamos vivendo, só tem multiplicado esse engano religioso. Homens que não têm compromisso com a verdade, compromisso com as almas, ao qual morreu Jesus. Homens que não entram no reino de Deus e nem deixam as pessoas entrar. Homens que estão perdidos,
e levando a multidão para a perdição eterna, se não se arrependerem. Homens que pregam coisas terrenas, ao qual o seu entendimento está voltado a tão somente riquezas materiais, ao dinheiro, à cobiça, à avareza, à luxúria, ao espírito do engano, ao qual estão tomados esses homens. Mas hoje nós temos o livre-arbítrio. Para examinar ao qual situação estamos nesse momento. Se estamos seguindo a homens, se estamos dando valor a Jesus Cristo como deveríamos. Mas temos também a oportunidade de deixar a alienação de Deus e se voltar para Deus verdadeiramente através de Jesus Cristo, a única porta, em espírito e em verdade. Pois Jesus Cristo disse: quem vem até mim e entra por essa porta será salvo. Jesus é o único mediador. Único. Não é as religiões, não é homens. Naquele dia, ao qual compareceremos diante de Deus, diante do juízo final, não é a religião que vai te defender, não é a religião que você segue, não é os ídolos que você segue, que vai te justificar naquele dia. Não é Allan Kardec, não é Maomé, não é Chico Xavier, não é Joseph Smith, de tantas outras religiões. Não é religião evangélica. As obras também não salvam. O homem ele não pode ser salvo pelas obras. Para que ninguém se glorie. As obras não podem nos justificar. E muitos seguem religiões, achando que naquele dia vai ser justificado, porque o líder da sua religião falou isso. Mas você examinou perante as Escrituras, perante as verdades de Deus? Se está de acordo? O homem não pode ser justificado pelas obras que faz. O dever de ser bom é dever de todos, independente se seguem uma crença ou não. É pela fé. É pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, numa vida guardada em relação ao mundo, guiada pelo Espírito Santo da verdade,
e a sua palavra, que nós teremos a direção. Teremos a direção, teremos força, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, para se guardar do mundo, das tentações do diabo, para sofrer as aflições aqui na terra, para ser um discípulo, seguidor de Jesus, não de homens. É Jesus Cristo que vai justificá-lo. Se assim, há muitos abandonar a idolatria. A idolatria que eu falo não é tão somente a idolatria de ídolos, imagens de escultura, não. É de homens também. Porque vemos tantos que dizem servir a Deus, dizem ser cristão professos, mas adoradores de muitas coisas, adoradores de coisas terrenas, adoradores de homens religiosos. Louvado seja Deus. Lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 adiante, Paulo vai dizer assim, como está escrito: não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo, ele cita nessa carta, desse texto, vários versículos da Bíblia, para mostrar que o homem está alienado de Deus. Paulo, ele explica que o homem ele tem fugido de Deus de muitas formas, mas para isso a receita é se arrepender de uma vida de pecado, se voltar para Deus através de Jesus Cristo, mediante a fé. É a fé que é o único requisito, primeiramente, que Deus requer do homem para ser salvo. Essa salvação que ao homem Deus concede para todos que se achegam pela fé em Jesus Cristo,
que irá livrá-lo da prisão do pecado, que fará a todo homem ter os pecados perdoados, quando se achega pela fé até Jesus Cristo. É essa fé que, no Filho de Deus, que pode justificar o homem, tornar do homem justo, uma nova pessoa, uma pessoa regenerada por Deus e pelo Espírito Santo. É a fé em Jesus Cristo, que naquele dia, no dia que o próprio Senhor Jesus se manifestar, aqueles que estiverem em Jesus não serão confundidos. Mas para os desobedientes, os filhos da desobediência, aqueles que não quiseram abandonar os seus pecados, preferiram viver uma vida dissoluta nos pecados, nos prazeres dessa terra, só restará a perdição eterna. É no dia do juízo final que Deus vai julgar, ao qual o Senhor Jesus abrirá os livros e revelará as más obras dos desobedientes. E nesse momento eu não vos prego religião. É preciso a fé em Jesus Cristo, uma vida na obediência a Ele. Para ficar livre da prisão do pecado e da futura condenação divina. Só Jesus Cristo. Só Ele. Não é uma religião, não é o pastor, não é o padre, não é o líder que você seguiu, que vai te justificar naquele dia. Religião não salva. Religião nenhuma salva. E o homem não será salvo pelas obras. O homem será salvo pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo, pela fé. Abandonem os vossos pecados, se voltem para Deus através de Cristo. Ainda que as religiões cheguem até a vós, dizendo fazer uma boa obra, as obras do homem não podem salvá-lo. Saia do engano religioso, saia do ocultismo. Deus é luz, Deus não tem as coisas ocultas perante a sua palavra. O ocultismo é do demônio. As obras do homem não salvam. Temos que ter o senhorio de Cristo em nossas vidas, reconhecê-lo de todo entendimento, que Jesus Cristo é Senhor, que eu preciso dessa graça, essa graça que está diante de mim.
É preciso manifestar a fé em Jesus Cristo. É preciso se tornar verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, não é em mentira. A adoração que Deus recebe é em espírito e em verdade. Seja onde você estiver, é em espírito e em verdade. Não há adoração na mentira, no engano. Não há. Jesus Cristo é o único que pode perdoar os pecados do homem. Após a morte, segue-se o juízo, como diz a Bíblia. E se muitos morrerem sem Jesus Cristo, na desobediência, na alienação de Deus, como será justificado naquele dia? Se após a morte segue-se o juízo, o homem fica aguardando o dia do juízo final. O homem fica aguardando. Depois da morte, ninguém pode fazer mais nada. Os destinos do homem são selados. É você e Deus naquele dia. Não tem religião, não tem pastor, não tem padre, não tem líder, não tem homem nenhum. Só Jesus Cristo. Não há reencarnação, como diz as religiões. Não existe purgatório. Que eu, após morrer, alguém vai fazer algo para mim, vai orar, e Deus vai tirar eu do inferno e colocar no céu. Não há purgatório. Isso é tudo heresias, doutrinas, demônios que as religiões pregam. Só Jesus Cristo pode livrar o homem da prisão do pecado. Só Jesus Cristo pode tirar o homem debaixo da ira de Deus. Só Jesus Cristo pode livrar o homem do lago de fogo e enxofre, do inferno. Louvado seja Deus.